novos crentes em Jesus Cristo, vocês estão prestes a empreender a jornada de sua vida. A vida cristã é uma vida sobrenatural. De fato, a Bíblia promete que quem estiver em Cristo, ou se Cristo estiver em você, você se tornará uma nova criatura. As coisas antigas em sua vida passarão. Isso significa que elas perderão a capacidade de ditar seu presente e seu futuro. Tudo se torna novo. Assim, você se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. Portanto, o que quero falar com você hoje é sobre como isso acontece. Isso acontece por meio da leitura da palavra de Deus, a Bíblia, e do cultivo de uma vida de oração. Agora vou explicar como essas coisas funcionam juntas. Sabem, há alguns anos tínhamos um dos mais renomados cirurgiões cardíacos que frequentava aqui na Times Square Church, e um dia eu estava conversando com ele e ele compartilhou comigo algo que eu nunca tinha entendido completamente antes. Ele me disse que, se alguém precisa de um transplante de coração, geralmente precisa também de um transplante de pulmão. Eu não sabia disso. Eu achava que era possível fazer isso, e suponho que em alguns casos isso seja possível. Mas geralmente, disse ele, o coração e os pulmões se unem porque operam como uma única unidade. Embora sejam separados, eles funcionam juntos como um único organismo em seu corpo. Em outras palavras, seus pulmões respiram oxigênio e então seu coração bombeará esse oxigênio para todos os 4 cantos, posso chamá-los assim, do seu corpo, todas as extremidades, mantendo-o saudável, rejuvenescendo-o e curando-o onde você estiver ferido ou qualquer coisa que esteja acontecendo. O coração bombeará o oxigênio que os pulmões respiram para todas as partes. Então, mantenha essa ilustração em mente, porque vamos terminar com isso em um momento. Quando aprendi a ler a palavra de Deus e a orar, lembro-me de ter lido sobre a vida de um missionário. Seu nome era George Muller, e esse homem orava com uma Bíblia aberta. Deus encontrou-o ao abrir a Bíblia. Ele lia as Escrituras e, enquanto lia, parava e orava sobre certas coisas que estava lendo. Não sei o que ele orava, mas, como tenho feito ao longo dos anos, estou lendo minha Bíblia. E, por exemplo, Davi, o salmista, pode dizer: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nesse momento paro e digo: Deus, há algo em meu coração que não esteja limpo. Há algo em meu espírito que precisa ser alinhado novamente. Com sua palavra, há algo que o aflige. Há algo que esteja me fazendo ser deficiente como pessoa. Estou me tornando algo ou fazendo algo que vai desacreditar toda a extensão do seu trabalho em minha vida. E George Muller, orando com uma Bíblia aberta, Deus lhe deu uma provisão milagrosa. Tenho certeza de que em sua vida pessoal, mas ele alimentou centenas de órfãos sem nenhuma fonte específica de recursos, exceto Deus. E quando ele orava com a Bíblia aberta, o recurso de Deus era revelado a ele e por meio dele. E você pensa em todas as pessoas ao seu redor que foram alimentadas por causa de sua vida devocional. E acho que essa é a palavra com a qual posso encorajá-lo hoje. Ao dedicar tempo à palavra de Deus e à oração, as pessoas ao seu redor serão alimentadas espiritualmente. Eles serão motivados. Eles receberão direção e orientação. Elas serão levadas para o lugar de cura, talvez, que Deus trouxe para a sua vida, por sua capacidade e disposição de testemunhar as coisas que Deus fez por você. É emocionante abrir a palavra de Deus porque ela é a carta de Deus para nós. Essa é a escrita de Deus para nós. Isso foi escrito pelo Espírito Santo por meio de vários autores ao longo de muitos e muitos anos e em diferentes circunstâncias. Mas é uma história, e é como se Deus, quando Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, tivesse se certificado de que tivéssemos uma carta dele para que pudéssemos entender seu coração, para que pudéssemos entender o que ele fez por nós e quem somos, ou qual é o potencial para cada uma de nossas vidas por causa da vitória que ele conquistou para nós na cruz. Acho que uma das primeiras coisas que começamos a ver quando lemos a Bíblia é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está em toda parte. Por exemplo, em Lucas, capítulo 23 e versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então aqui está o Filho de Deus pendurado em uma cruz. Ao pé da cruz, há soldados e eles estão jogando dados literalmente para suas roupas. Ele tinha todo o direito de ficar com raiva e de julgá-los na hora. Tinha todo o poder de que precisava para, talvez até mesmo ordenar que parassem de respirar por causa do pecado que estavam cometendo.
Mas tudo o que vemos emanando do coração do Filho de Deus na cruz é misericórdia. E quando você começar a perceber como Deus é misericordioso, como Ele está disposto a nos perdoar, até mesmo pelas coisas mais graves que fizemos contra Ele, agradeça a Deus por esse perdão. Essa é uma das primeiras coisas das quais você começará a realmente se conscientizar, a misericórdia de Deus. E novamente em Lucas capítulo 12, versículo 32, começamos a ver depois da misericórdia de Deus, começamos a ver o desejo de Deus, onde ele diz com estas palavras: não temais, pequeno rebanho, pois é do agrado de vosso Pai dar-vos um reino. Jesus estava dizendo que está no coração de Deus dar a você tudo o que Ele tem para você, sem reter nada. Essa incrível generosidade de Deus está disponível para cada um de nós. Quando começamos a ler a palavra de Deus e começamos a ver a misericórdia de Deus, em segundo lugar, começamos a ver o coração de Deus ou o desejo de Deus. E então, a partir daí, começamos a ver a generosidade de Deus. É incrível quando você a vê. Em 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18, eis o que a Escritura diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Outra palavra para liberdade é, na verdade, generosidade. Mas nós, com o rosto descoberto, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, quando você entrou em um relacionamento de salvação com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, passou a residir em seu corpo terreno. E há uma incrível generosidade de Deus que passou a habitar dentro de você quando o Espírito Santo de Deus entrou em seu corpo físico. E quando começamos a examinar a palavra de Deus, de repente, pelo Espírito de Deus, começamos a ser transformados do que éramos para o que Deus nos destinou a ser. E a mudança não acontece porque nos esforçamos mais para fazer algo. A mudança acontece porque Deus, em sua misericórdia e em seu desejo, começa a nos transformar quando começamos a ler a palavra de Deus. Onde o Espírito do Senhor está, há uma incrível generosidade. Agora você me perguntaria então, pastor, qual é a minha parte em tudo isso? Em 2 Pedro 1, versículos 3 e 4, a Escritura diz, versículos 3 e 4, a Escritura diz que, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Em outras palavras, ele nos chamou para um lugar onde ele seria glorificado por meio de cada uma de nossas vidas. Embora vivamos em um mundo corrompido, somos capazes, pela presença da misericórdia e do poder de Deus em nós, de viver em um lugar mais elevado, de viver de uma maneira melhor, de viver a maneira de Deus em uma sociedade corrompida. Pelas quais, diz Pedro, nos têm sido doadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos fez promessas. Agora, no Antigo Testamento, isto é, antes da cruz, você tinha de trabalhar para ter um relacionamento com Deus. Você tinha de fazer coisas. Essencialmente, o relacionamento era: você faz isso e Deus diz, eu farei isso, e você faz isso e eu farei aquilo. Mas na cruz tudo mudou. Deus diz que você não pode mudar a si mesmo. Você não pode se tornar tudo o que eu destinei você a ser. Portanto, vou lhe dizer o que vou fazer. Vou morrer por você e obter uma vitória incrível na cruz. Vou vencer tudo o que foi enviado para vencer você. E então vou inundá-lo com promessas, promessas de vitória que conquistei para você, que estou disposto a lhe dar porque sou misericordioso, porque sou generoso. Quando você começar a contemplar a vitória na palavra de Deus que conquistei para você e começar a ver as promessas que fiz a você. Veja bem, é por isso que ler a Bíblia nunca pode se tornar uma tarefa árdua, porque na palavra de Deus há todas essas promessas de Deus. É incrível. É como se você recebesse um aviso pelo correio de que acabou de ganhar esse concurso incrível e que há centenas de prêmios que você ganhou nesse concurso, e você abre o envelope e há uma lista desses prêmios.
Você a leria? Não leria? Mas é exatamente isso que a palavra de Deus é no Novo Testamento. Há uma lista de todas essas promessas e todas essas vitórias que Jesus Cristo conquistou para você na cruz. E ele está disposto a lhe dar por meio da fé. Essa é a nossa parte, ler as promessas. É por isso que a leitura da Bíblia nunca deve se tornar enfadonha e a oração nunca deve ser uma tarefa árdua. Deveria ser o prazer do seu dia e o prazer do meu dia dizer: Deus, que coisa nova você vai me mostrar hoje. E minha parte é apenas concordar que isso é meu. Isso não é incrível? Em Cristo, minha parte é lê-lo e minha parte é concordar com ele. E a sua parte, então, em minha vida, é tornar realidade suas promessas para mim. Vamos manter isso bem simples. É assim que você se torna uma nova criatura em Cristo. É assim que as coisas velhas começam a passar e todas as coisas se tornam novas. Não estou apenas falando para você algum tipo de teologia fictício. Eu vivi isso e conheci o poder de Deus, amei a palavra de Deus e amei as promessas de Deus. Um novo coração, diz ele, eu lhe darei, uma mente nova, um novo espírito, nova coragem, novas metas na vida, novos desejos. Na verdade, diz ele, eu lhe darei novos desejos. Deleite-se no Senhor e Ele lhe concederá os desejos de seu coração. Ele lhe dará realmente os desejos, novos desejos em seu coração. Se você se deleitar em Deus, de repente seu coração não vai mais querer as coisas antigas. Seu coração começa a desejar as coisas novas. E quando você começa a desejar essas coisas novas, Deus, em sua generosidade, diz: se você acreditar em mim e desejar viver a vida que prometi lhe dar, farei com que isso se torne realidade em você. Eu o mudarei de dentro para fora e sua vida se tornará um milagre vivo. Como lemos anteriormente pelo Espírito de Deus, você começa a se transformar de imagem em imagem e de glória em glória, do que era antes para o que Deus o destinou a ser. Você deixa o que precisa ser deixado para trás e, como Paulo diz em outra parte das Escrituras, você começa a se mover em direção a esse novo e elevado chamado de Deus que está em sua vida em Cristo Jesus. É uma aventura incrível andar com Deus, ler sua palavra e orar. Agora, Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, nossa parte agora é crer. Isso é fé. Nossa parte é crer em Deus. Deus, o Senhor, me disse que eu teria uma nova mente. Não gosto de minha mente. Não gosto da maneira como penso. Não gosto dos pensamentos que tentam ocupar meu dia a dia, o dia todo. Preciso de novos pensamentos. E Deus diz: vou lhe dar uma nova mente, e você simplesmente começa a concordar e diz: Deus, quero que seus pensamentos se tornem meus pensamentos. Quero que seu coração seja o meu coração. Quero que sua vontade para a minha vida seja preeminente diante de mim. Quero trilhar esse novo caminho. Quero ser essa nova criação. Desejo, Deus, que traga a cura para todo o meu corpo, a totalidade. Eu quero ser completo. Quero ser a pessoa que o Senhor me chamou para ser. E Deus diz: eu farei isso. Se você crerás, se você ler e se você vir minhas promessas para você, eu farei em você o que eu disse que faria. Lembre-se de que falamos sobre os pulmões e o coração, certo? Os pulmões respiram o oxigênio e o coração o espalha pelo corpo e dá vida. Se o oxigênio não chegasse aos seus dedos, eles atrofiam, literalmente, ou se transformariam em gangrena e você teria que ser cortado, de certa forma. E graças a Deus pelo coração que envia o oxigênio e os componentes de cura para todas as partes do corpo. Mas é exatamente assim que acontece. De certa forma, a palavra de Deus é o pulmão. Inspiramos a palavra de Deus e o Espírito Santo é o coração que a dissipa em todas as partes do nosso corpo. E realmente nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, não se contente com menos. Não se contente com uma religião quando você pode ter um relacionamento. Não se contente com a mediocridade quando você pode viver no milagroso. Não se contente em lutar com sua força natural para se tornar uma nova criatura, quando Deus diz que se você creras em mim, se creras em minhas promessas a você, eu farei isso por você. Portanto, eu o incentivaria a fazer o que George Muller fez e o que eu faço, orar com a Bíblia aberta. Haverá momentos em que você orará em uma reunião de oração. Haverá momentos em que talvez seja levado pelo momento a fazer orações específicas. Eu entendo isso.
Mas ao longo dos anos, descobri que é uma grande força orar com minha Bíblia aberta, bem na minha frente, lendo e parando de vez em quando e dizendo: Deus, quero entender esse versículo, quero saber como ele se aplica à minha vida. Se vejo uma deficiência em meu coração, digo: Senhor, quero que tu atenda a essa área da minha vida. E isso se torna uma jornada com Deus. Por isso, estou me livrando de tentar ler 5 capítulos das Escrituras pela manhã, por obrigação, ou apenas orar e chegar ao ponto em que a oração se torna uma tarefa árdua. Ela é como o coração e os pulmões da vida cristã. Chega a um ponto em que você a faz naturalmente. Você não passa o dia dizendo: preciso inspirar, preciso expirar, preciso inspirar, preciso expirar. Conseguem imaginar que algumas pessoas vivem sua vida cristã dessa maneira quando se trata de ler a palavra de Deus e orar? Que árduo! Não, chega um ponto em que é simplesmente natural. Você quer ler a palavra de Deus. Agora não se trata de volume, mas da qualidade do que você está lendo e do tempo que passa com Deus. Portanto, você pode ler apenas 10 versículos das Escrituras, mas está permitindo que a totalidade de quem você é ingira essas Escrituras e que o Espírito de Deus as torne parte da estrutura de seu caráter. Espero que você tenha conseguido entender isso, pois se trata de um conceito muito simples, mas ao longo dos anos, as pessoas podem tentar tornar as coisas muito complicadas, mas não são. Deus ama você, Deus está disposto a perdoá-lo. Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, é mais generoso do que qualquer pessoa que você conhecerá neste lado da eternidade. Deus está disposto a lhe dar tudo o que Ele comprou para você na cruz. Deus está disposto a fazer de você uma nova criação. Portanto, ler a Bíblia e orar honestamente agora deve ser a parte mais empolgante de toda a sua vida de hoje em diante. E não deixe que isso se torne nada menos do que isso. Não deixe que se torne apenas uma repetição. Não deixe que isso se torne um tédio em sua vida. Não deixe que ninguém o transforme em um programa. É um relacionamento, e é um relacionamento empolgante. E quando você começar a fazer essas coisas sobre as quais estou falando, verá que sua vida de oração vai explodir, porque você se verá concordando com Deus. E, de repente, você se vê orando por outras pessoas ao seu redor e dizendo: Deus, o que tu fez por mim e em minha vida, você faria isso por meus filhos, pela minha família e pelos meus vizinhos? E de repente você começa a orar fora de si mesmo e das promessas, porque começa a saber como essas promessas são poderosas e reais e como Deus é misericordioso. Você começa a ver Cristo na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois estão disputando suas vestes. Você é capaz de receber essa misericórdia e esse perdão de Deus porque tem passado tempo com Ele, lendo sua palavra e em oração, e é capaz de se tornar um embaixador dessa incrível misericórdia de Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Antes que você perceba, sua vida está em um caminho totalmente novo, em uma trajetória totalmente nova. No céu, estou ansioso para conversar com você sobre a jornada em que Deus vai levá-lo, porque, se você permitir, será uma jornada emocionante. Eu o amo muito e espero que você tenha realmente gostado desse estudo bíblico e que goste dos estudos bíblicos e dos momentos de oração que Deus lhe proporcionará no futuro. Deus os abençoe.